Olá, esse é o trabalho sobre debêntures do Grupo Alfa. Vamos iniciar entendendo as debêntures. As debêntures são títulos de créditos emitidos por empresas, geralmente longo prazo, que buscam financiar suas operações, investir no negócio ou até mesmo gerenciar suas dívidas. Essas aplicações ocorrem a partir de uma renda fixa, onde o investidor que aplica na debênture receberá com juros o valor aplicado ao fim do vencimento do título. Ou seja, as debêntures funcionam como uma ferramenta de captação de recursos no mercado para que essas empresas que as emitem possam usufruir do empréstimo, enquanto o investidor usufruirá do seu rendimento. Bom, como nós veremos na sequência, existem algumas formas de classificação, alguns critérios que podem ser utilizados para classificar as debêntures. Iniciando pelo critério de posse, existem as debêntures nominativas e as escriturais. As debêntures nominativas são aquelas que são emitidas em nome do investidor inicial, ou seja, o seu registro e controle de transferências é feito em um livro próprio da companhia que emitiu a debênture. Já a debênture escritural, assim como na nominativa, também tem o seu registro e controle feitos pela companhia. Porém, o título é guardado por meio de uma instituição financeira. Vamos à próxima classificação de debêntures, que é com relação ao pagamento e recebimento dos juros. Essa classificação se divide em 3 grupos. São as debêntures simples, permutáveis e conversíveis. As simples são aquelas que não podem ser convertidas em ações, ou seja, o resgate delas só se dá através de moeda. A permutável são as que podem ser convertidas em ações, incluindo aí a possibilidade de serem convertidas em ações de outra companhia que não que emitiu a debênture. E por fim, a conversível. Ao fim do prazo, caso o investidor deseje, pode ser convertida em ações da própria empresa que a emitiu. Há ainda mais uma classificação referente aos rendimentos, e são eles: pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas. No caso das pré-fixadas, a rentabilidade será acordada no momento da emissão. Sendo assim, você já saberá desde o início qual será o seu retorno. Já as pós-fixadas têm seu rendimento ligado a algum indicador, normalmente o CDI ou a taxa Selic. As híbridas, por sua vez, indicam que você terá um fator pré-fixado, ou seja, já estabelecido, e um pós-fixado que estará ligado ao indicador, como vimos anteriormente. Uma importante tipificação de debêntures são as incentivadas. São aquelas emitidas pelo setor de infraestrutura que, como o próprio nome diz, recebem um certo incentivo por parte do governo. Esse incentivo se dá através da isenção ao imposto de renda e IOF, o que pode resultar em rendimentos líquidos mais favoráveis. Mas fique atento, existem outras classificações possíveis além das mencionadas. Então, quais são as vantagens de investir em uma debênture? Como vimos, há a opção de debênture que apresenta a característica de renda fixa, o que pode ser positivo em um cenário de juros baixos, tendo em vista que a rentabilidade tenderá a ser melhor que outros títulos. Outras importantes vantagens a ser ressaltada é a possibilidade de diversificação da sua carteira de investimentos, pois a diversificação dos investimentos auxilia na redução de riscos e aumento da rentabilidade a médio e longo prazo. Porém, há também algumas desvantagens como qualquer outra aplicação. A mais importante a se apontar é a questão do risco de crédito, que significa o não pagamento dos juros acordados por parte da empresa emissora do título. Apesar de as debêntures não contarem com um fundo garantidor de créditos, há outros tipos de garantias que podem ser oferecidas ao investidor, como, por exemplo, garantia real. A emissora dispõe de alguns bens e direitos como a garantia e esse torna-se inegociáveis. Ou a garantia flutuante, também relacionada aos bens da emissora, porém poderão ser negociáveis. A debênture a qual a gente vai falar é a debênture Light. O emissor é a Light Serviços de Eletricidade S.A., tendo um prazo de vencimento de 725 dias, a taxa IPCA mais 2,3% ao ano, o valor mínimo de investimento é 1.217,68 e a liquidez somente no vencimento. Bom, e por que a gente considera essa debênture da Light uma opção interessante de investimento? A gente levantou 4 grandes pontos aqui que valem ser destacados. O primeiro é a rentabilidade, o segundo é a segurança do setor de energia, que é o qual a Light está inserida,
a proteção de um cenário de inflação, já que a rentabilidade desse título, dessa debênture, é atrelado ao IPCA. E por último, que essa debênture da Light, ela tem uma combinação muito interessante entre rentabilidade e liquidez. É uma debênture relativamente rentável e que não tem um prazo tão longo